Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida! E hoje, gente, com mais uma passagem de Gênesis, eu venho com uma história fascinante, né? Uma história super, assim, legal da Bíblia. Eu gosto muito dessa história porque tem coisas na Bíblia que a gente, assim, não entende, né? O porquê que aconteceu desse jeito. A gente só deve confiar que Deus sabe todas as coisas e Deus está no comando de todas as coisas. E hoje eu vou falar sobre a passagem aqui, como eu falei no último vídeo da destruição de Sodoma e Gomorra, hoje eu vou falar sobre as filhas de Ló, né? Aquelas duas filhas que saiu com ele de Sodoma e Gomorra para salvar a vida deles, né? Como vocês sabem, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então ficou só Ló e as duas filhas dele. E hoje eu vou falar o que aconteceu com eles. E antes de eu falar dessa passagem, gente, eu quero fazer um pedido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like aí para você me ajudar a passar o conhecimento dessas histórias maravilhosas da Bíblia. Então vamos lá, gente. Diz assim, essa passagem está em Gênesis 19, Gênesis, isso mesmo, 19, é versículo 30, né? O capítulo é o 19, o versículo é 30, eu me confundi um pouco. E diz assim, gente, as filhas de Ló. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com as duas filhas. A mais velha disse à mais nova, nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nós possamos unir segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e dormimos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a ela a irmã mais nova, dormi ontem com meu pai. Façamos beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirá com eles, para nós assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai e a mais nova dormiu com ele, sem que ele percebesse nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz a um filho, a qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vive ainda hoje. A mais nova teve também um filho, a qual chamou Benjamim. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Que história, né, gente? Fascinante. Por que elas fizeram isso? Elas dormiram com o pai dela, por quê? Porque toda a descendência delas que ficaram lá em Sodoma e Gomorra, que não acreditaram quando Ló falou para eles, que o anjo falou que Sodoma e Gomorra seria destruído, os parentes de Ló não acreditaram. Então eles ficaram lá e Ló saiu com a sua esposa e suas duas filhas. A sua esposa não sobreviveu, por quê? Porque ela olhou para trás, o anjo falou que não era para olhar para trás, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ficou só Ló com as suas duas filhas. E elas vendo, gente, que não tinha mais descendentes assim com o mesmo sangue, porque naquela época para eles era muito importante, né, que fosse sempre do mesmo sangue. Não no caso assim, isso aqui foi isso que aconteceu aqui foi uma coisa assim que elas não tinham saída, né? Não tinha outra pessoa da família delas para elas se procriarem, né? Então por isso que elas tiveram a ideia de dormir com o pai delas. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, era muito importante. Naquela época, primo casava com primo, né? Era tudo assim entre a família deles. Só podiam casar entre a família deles. Não podiam casar com outras pessoas, de outras tribos que eles falam, né? Pelo que eu entendo, gente, era assim, né? Era sempre da mesma linhagem de família. Então, por isso que elas fizeram isso. Dormiram para dar continuidade, né? A linhagem do pai delas. Por isso que você às vezes vê, né, que como que eles queriam ter filhos homens. Porque dizem que a partir do homem, que é o homem que dá continuidade à linhagem da pessoa, né? E aí, gente, então por isso que elas conceberam do filho delas e elas ficaram grávidas. Mas tudo isso é um mistério, porque a gente sabe que hoje em dia, né,
um relacionamento entre pai e filha é crime, né? Perante aos olhos da lei, né? Aos olhos do mundo, isso é um crime, né? Mas naquela época, gente, eu não sei, assim, eu acho que os costumes eram diferentes, né? Igual nessa situação aqui, eles não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. Para continuar a descendência do pai, elas tiveram que fazer isso. Então a gente não sabe, né, realmente, né, o porquê, né? Deve ser daquela época mesmo, não sei se isso era uma coisa normal, então a gente não tem como a gente saber. Mas essa história é uma história bem intrigante e fascinante, né, gente? Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!